Olá, pessoal, tudo bem? Professor Janderson Moura Silva aqui, mais uma vez, no projeto Pré-ENEM IFMA Campus Codó. O projeto Pré-ENEM IFMA Campus Codó é um projeto de extensão coordenado pelo professor Aloysio Cunha e é composto pelos professores do IFMA Campus Codó. Eu estou trabalhando com a disciplina de matemática e nós vamos resolver problemas diversos de matemática, né? Faremos uma primeiro contato com o conteúdo que a gente vai abordar hoje e resolveremos questões relativas ao conteúdo. Então, nós trabalharemos hoje com as pirâmides. Então, as pirâmides, elas são bem conhecidas por nós, né? Desde que as pirâmides de Gizé, no Cairo, do Egito, né? Essa foto foi tirada em 2015. Nós temos a pirâmide aqui, que é a pirâmide do Museu de Louvre, em Paris, na França, né? Essa foto também tirada em 2015. E nós temos aqui essa pirâmide, que ela é a pirâmide de Mênfis, ou pirâmide Arena, localizada nos Estados Unidos. As pirâmides, elas são poliedros, as pirâmides são poliedros, que possuem uma única base. Tem uma única base. E as faces laterais, elas são triangulares. Tá? Essas pirâmides, nós temos aqui, por exemplo, um plano. Nós temos aqui um plano. E esse plano, nesse plano foram desenhados pontos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Então, esses pontos interligados formaram uma figura plana, tá? Em que essa figura plana, interligadas a partir do vértice V, que está aqui, observe que o vértice V está fora deste plano, né? Ele não pertence ao plano. Então, quando você faz essa ligação do vértice V com os pontos que estão no plano, você consegue observar a formação da pirâmide. Então, a pirâmide aqui, ó, foi formada. Então, a formação dessa pirâmide, e aqui está ela representada do lado direito, né, aqui representada deste lado, você consegue observar um elemento importante, né, esse primeiro elemento que a gente identifica aqui, que é esse elemento H. Então, este H, ele vai representar a altura da pirâmide, certo? Então, nós temos a base, temos essa altura. Observar que a altura, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a base, que no caso aqui, com o plano alfa. Em nossa pirâmide, nós podemos definir os seguintes elementos. Né? Que elementos são? A base, ele diz que a base é um polígono ABCDE. Observe aqui, ó, polígono com vértice A, vértice B, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. 5 vértices interligados formam uma figura plana chamada de pentágono. Neste caso, a pirâmide aqui ela recebe o nome de pirâmide pentagonal. Se nós tivéssemos apenas 4 pontos, seria uma pirâmide quadrangular. Se tivéssemos apenas 3 pontos, seria uma pirâmide triangular. E assim por diante. O número de vértices do polígono define a pirâmide, tá? Então, o vértice da pirâmide, nós temos os vértices da base, né, e temos os vértices da pirâmide, que neste caso é representado pela letra V. Então, o vértice V, aqui está o vértice V, é ele que liga aos vértices da figura que forma a base. Nós temos as arestas da base. O que são as arestas? As arestas são os lados do polígono. São os lados do polígono da base. Arestas da base, então são os lados do polígono da base.
Quem são essas arestas? São os segmentos AB, BC, CD, DE e AE. Uma dica importante é quando você estiver lendo o problema, que essas notações aqui aparecerem, é importante que você leia a anotação e olhe para a figura. Então, essa primeira anotação aqui, nós temos a anotação do segmento AB. Então, o que é a anotação do segmento AB? É isso aqui, ó, do ponto A até o ponto B. O que é a notação do segmento BC? É do ponto B até o B do ponto C. O que é o segmento CD? E assim por diante, né? Do ponto C até o ponto D. Tá certo? É importante verificar isso. As faces laterais. O que são as faces laterais? Então, pessoal, as faces, né? As faces serão as figuras que formam os lados. Tá? Face lateral. Então, são as demais faces da pirâmide, exceto a base. As faces laterais são triangulares, no caso da pirâmide. Uma pirâmide tem sempre as faces laterais triangulares. Então, quem é a primeira face lateral? ABV. Então, veja que aqui, ó, AB, já liguei AB, falta ligar o AB com o V. Quando eu ligar o AB com o V, ó, AB, no caso, AV e VB. Ó, aí formam uma face. A outra face, BC, que já está aqui, né, ligado com o V. Então, quando eu fizer a ligação aqui, ó, eu tenho outra face. E essas faces, né, essas faces são triangulares, ó. Aqui nós temos o triângulo, certo? Eu vou aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando de triângulo, né? Um triângulo, eu vou desenhá-lo aqui, é um triângulo, você tem a representação dele, né? Aqui um triângulo. Esse triângulo aqui tem, vou chamar este lado de base, e nós temos este outro aqui. Nós temos este outro aqui, que nós vamos chamar, esse segmento, né? Nós vamos chamar de altura. A altura do triângulo. Tá? Essa altura eu vou representar pela letra, vou ter uma letra qualquer aqui, vou dizer que é C. Tá? Então, o B vai ser a base, e o C vai ser a altura. Tá? Então, como é que eu calculo aqui a área, só para recapitular? A área desse triângulo é B vezes C dividido por 2. É a base vezes a altura dividido por 2. Aqui é a área do triângulo. Então, a área desse triângulo, né, de um triângulo desse, vai ser a área de uma das faces. A área do triângulo. Tá bom? Muito bem. As arestas laterais, né? As arestas laterais, aqui escritas, são as demais arestas da pirâmide. Nós vimos as arestas da base e agora nós vamos ver as arestas da pirâmide. Então, as arestas da pirâmide são, no caso aqui, AV, BV, então, sempre olhando para a figura. Ó. Então, quem é o AV? O AV está aqui. Quem é o BV? O BV está aqui. São arestas da pirâmide. Quem são as arestas da base, professor? É a linha que está na base. Ó. Tá certo? Muito bem. Continuando aqui. O que é a altura? É a distância do plano alfa. Então, aqui está o plano alfa. Ó. O plano alfa está aqui. Plano alfa, a distância do plano alfa até o vértice V da figura. Que é justamente isso que está representado aqui, ó, a altura da pirâmide. Veja, cuidado, porque você deve distinguir o que é a altura da pirâmide, o que é a altura da face, certo? Neste caso, a altura da pirâmide vem do vértice V em linha reta, formando o ângulo de 90 graus com a base. Tá bom? Então, como a gente havia dito antes, o nome da pirâmide depende da
da figura que forma a base, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos que a pirâmide ela é triangular. Essa pirâmide triangular aqui, ela tem a base dela é um triângulo, ó. Se você olhar para cá, ó, um triângulo. Aqui, uma base quadrangular, porque a base é um quadrado. E aqui, a base é pentagonal, então a pirâmide é pentagonal. Aqui, a pirâmide é hexagonal, porque a base é um hexágono. A pirâmide é heptagonal, porque a base é um heptágono. Tá? Essa pirâmide triangular recebe o nome particular de tetraedro. Tetraedro. Tá? Então, o tetraedro aqui é uma pirâmide de base triangular. Alguns elementos que podem ser importantes que podem ser observados na pirâmide. Então, nós temos aqui uma pirâmide, aqueles elementos que a gente já viu antes, o vértice, os vértices que compõem a base, A, B, C, D, E. E aqui nós vamos poder observar outros elementos dispostos. Que elementos são esses? Observe que quando é feita a ligação do vértice V com a base, né, esse segmento aqui, esse segmento aqui é chamado de altura. Olha o Hzinho ali, altura. Tá certo? Então, nós temos a altura, H. Essa altura encontra a base no centro dela. Tá? Aí, quando eu ligo este centro da base com a borda aqui, uma das arestas da base da pirâmide, forma esse outro elementozinho aqui chamado de M. Então, o H é a altura, o M é chamado de apótema da base, tá? E a gente ainda pode observar que surge aqui dentro um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo ele é formado pela altura da pirâmide, pelo apótema da base e por esse segmento G. Esse segmento G que é chamado de apótema da pirâmide. Certo? Observem essa representação aqui, onde foi retirado de dentro na verdade aqui é uma face. Aqui nós temos uma face do triângulo, uma face da pirâmide. E a face da pirâmide aqui representa bem o que é este G, né? Então, este G aqui, que é o apótema da pirâmide, ele vai ser a altura da face. Então, o apótema da pirâmide, ele vai ser a altura da face. Certo? A altura da face. E a letra G. Observe que a partir do momento em que esse triângulo retângulo surge, tanto dentro da pirâmide, né, quanto dentro da face, aqui outro triângulo retângulo. Aqui nós temos outro triângulo retângulo. Outro triângulo retângulo. E nós sabemos que em todo triângulo retângulo, eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos aqui o ângulo de 90, a hipotenusa aqui, neste caso, considerando o triângulo VOF, né, que está aqui representado, o triângulo VOF, em que a hipotenusa é G, né, a hipotenusa é G, de O até V aqui vale H, e de O até F vale M. De O até F vale M. Então, se o triângulo é retângulo, eu já até escrevi ali, não precisa novamente, se o triângulo é retângulo, a gente pode usar
o teorema de Pitágoras. Então, conhecendo a altura e o apótema da base, o g elevado ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Essas fórmulas aparecem, né, utilizando o teorema de Pitágoras. Então, e ela pode ser observada em outras situações também na pirâmide, como mostra aqui embaixo, ó. Como mostra aqui embaixo, em outras situações ela aparece, ó. Então, aqui está, por exemplo, nós temos o triângulo VOM, em que VO é H, OM é Mzinho e VMV é representado pela letra G. Então, foi o que a gente fez, né? G ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Observe que, na face, quando a gente traça a altura, traça o G aqui na face, né? Quando a gente traça o G aqui na face, essa altura divide o segmento CD em duas partes iguais. Aqui nós vamos ter L sobre 2 e aqui L sobre 2. Tá? Em que esse novo triângulo, retângulo formado pelo vértice V, o vértice F, que é médio de CD, e D, V, F e D. Quando isso acontece, né, nós temos que VF vale G, FD vale L sobre 2, e a gente, se quiser encontrar o valor do lado, né, a lateral, a aresta lateral da pirâmide, então, L ao quadrado, Lzão ao quadrado, ó, o L maiúsculo ao quadrado, é igual a G ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. É justamente o que a gente tem aqui. Ó. Então, em todas as situações, você vai recorrer ao teorema de Pitágoras para encontrar as medidas, tá certo? Então, aqui uma outra situação, né, que se eu quiser encontrar a distância de O até N, observe que a distância de O até N é diferente da distância de O a M. O a M é o apótema da base. O N é um valor R, em que esse valor R vai representar os lados do triângulo que divide a figura que forma a base. Observe que se a base é um hexágono ou um hexágono, como você queira falar, você tem 6 triângulos. Então, mais uma vez, você vai usar da teorema de Pitágoras, usando o H, o R, que você não conhece, e o L, que é a aresta da pirâmide, para determinar essa medida. Então, o L ao quadrado vai ser igual ao H ao quadrado mais R ao quadrado. Da mesma forma é aqui. Então, se você tem o valor de R e de M, você consegue encontrar o L também. Então, o teorema de Pitágoras será fundamental no estudo das pirâmides. Uma situação também muito importante que a gente deve observar é a planificação da pirâmide. A planificação. Então, a planificação da pirâmide é você visualizar as figuras que compõem a pirâmide. Então, está aqui a pirâmide da forma em que... da forma normal dela, né? Está aqui ela construída direitinho. Aqui ele está especificando quanto é a aresta da base e aqui ele está dizendo quanto é que vale G, né? O que é o G? O G é o apótema da face. Tá? Apótema da face. Então, quando você faz a planificação, né? Tira quais as figuras que formam a pirâmide. Então, você tem aqui, essa pirâmide é uma pirâmide hexagonal. Pirâmide hexagonal.
Você tem uma pirâmide hexagonal, por quê? Porque essa pirâmide é formada, a base dela é um hexágono, que, como eu disse, pode ser transformado aqui, ele pode ser subdividido em outros triângulos, né? Então, se eu quero calcular a área dessa base, a área desse hexágono, eu calculo a área de um triângulo e multiplico por 6, certo? Aí eu consigo ter a área da base. Então, a área da base. A área da base. Da mesma maneira, as faces são as faces laterais, que também são triângulos. Então, se nós dispomos da aresta da base, né, da aresta da base, e dispomos ainda da altura da pirâmide ou do apótema apótema da face, nós conseguimos calcular também a área lateral. Então, a área da base a gente vai representar por AB. Tem livro, pessoal, que usa essa área da base e chama de SB, tá? Então, depende do livro que você está adotando. Área da base, área lateral, área lateral, área lateral AL, ou, dependendo do livro, SL, tá certo? E quando é que eu tenho a área total? Quando é que eu tenho a área total? A área total basta AT, né? Área total, ou ST. Então, para a área total, você deve somar a área lateral com a área da base. Fez essa soma, beleza. Professor, e essas áreas, como é que a gente determina? Determina utilizando das fórmulas, por exemplo, aqui nessa pirâmide, você pode transformar tudo em triângulos. Então, você pode utilizar a fórmula da área do triângulo, né, como é a base vezes a altura, dividido por 2, tá certo? E isso, lembrando, as figuras elas podem ser subdivididas em triângulos. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente brincar com ele, né? Então, considerando a pirâmide quadrangular, então, vamos fazer aqui. Se a pirâmide, pessoal, se ela é quadrangular, é porque a base dela é um quadrilátero, tá? Eu vou desenhar esse quadrilátero aqui, esse quadrilátero, tá? Então, a base. Então, a primeira informação ali já nos disse o que é a base. Cuja medida L da aresta da base mede 3. Ó, se aqui é a base, essas linhas, cada linha dessa mede 3 centímetros. É o valor de L, né, que ele está chamando. Então, L é igual a 3 centímetros. Muito bem. E a altura de 5 centímetros. A altura, ele já está mostrando aqui, ó, quem é a altura. É este H. Então, veja só. O problema pede de início? Ele pede o apótema da base. Então, vamos lá. Eu já tenho uma base. A base, se a pirâmide é quadrangular regular, é porque a base tem todos os lados medindo 3 centímetros. 3 centímetros, 3 centímetros. Tá certo? 3 centímetros aqui para cada um. Muito bem. Se eu quero o apótema da base, então eu tenho aqui o centro da figura. Então, a apótema da base ele vai ser essa medida do centro até aqui. Ó. Deixa eu utilizar aqui a linha reta aqui. Ó. Essa medida, essa medida daqui para cá, que é o apótema da base. Eu vou chamar ele de APB, apótema da base. Então, quem é o APB? Esse APB, pessoal, vejam que tudo a gente transforma em triângulo. Ó, vou puxar essa linha daqui para cá. Eu vou puxar essa linha daqui para cá. E
Nós combinamos de chamar aqui de APB, né? Apótema da base. Então, aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Isso aqui, o que é essa medida aqui? Essa medida, ela representa a metade da diagonal do quadrado, D sobre 2, tá? E essa medida daqui para cá, né, deste ponto para cá, a medida desse ponto para cá, é a metade do lado. Então, trazendo essa figura mais para cá, é melhor de visualizar. Então, nós temos essa medida aqui é 3 sobre 2, é a metade do lado. Essa medida aqui é a diagonal por 2. Qual é a diagonal por 2? A diagonal de um quadrado é dado, né, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, como é a metade, isso aqui é L raiz de 2 sobre 2. E quem é o apótema da base? É o que eu quero. APB. Então, vamos fazer o teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa ao quadrado, L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vai ser igual a APB, apótema da base, ao quadrado, mais 3 sobre 2 ao quadrado. Como eu só quero o apótema da base, então o apótema da base elevado ao quadrado vai ser igual a 3 sobre 2, a L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, fica L, 2L, fica o L elevado ao quadrado fica L ao quadrado, o raiz de 2 ao quadrado fica 2, e o 2 ao quadrado fica 4. 3 sobre 2 elevado ao quadrado vem menos 9 sobre 4 para o primeiro membro. Fica 9 sobre 4. Está positivo, vai para lá negativo, né? Então, a apótema da base elevada ao quadrado, então, a base aqui é comum, é 4, então fica 2L menos 9, 2L ao quadrado menos 9 sobre 4. Como o problema nos deu o L vale 3, então a APB, a apótema da base ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes 3 ao quadrado, 3 é o valor de L, menos 9 sobre 4. Trazer ali para cima, o apótema da base elevado ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18, 18 menos 9, 9. 9 sobre 4. Então, a apótema da base ao quadrado, a apótema da base vai ser igual, ele vai ao quadrado, vai raiz para o segundo membro, raiz de 9 sobre 4. Né? Então, o apótema da base vai ser igual a raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é 2. Então, essa é a resposta da letra A. O apótema da base é igual a 3 sobre 2. Queremos saber também quanto vale o apótema da pirâmide. Então, o apótema da base, que nós encontramos há pouco, é essa medida daqui para cá. Tá? Foi o APB. APB. Apótema da base. O apótema da pirâmide, o apótema da base é essa medida. O apótema da pirâmide é essa medida que vai daqui, passa pela face, é o valor de G, tá? É o G que nós encontramos, nós vamos encontrar. Então, como é que eu encontro esse valor de G? Né? Então, lembrando que aqui nós temos o APB, né? Essa medida daqui para cá é o APB. Como é que eu encontro o G, observando que eu tenho H, tenho APB e dentro é um triângulo retângulo? Então, o G elevado ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais APB ao quadrado. Então, o G ao quadrado vai ser igual. Quanto vale a altura? O problema nos deu, ó. A altura vale 5. Então, 5 ao quadrado. Apótema da base ao quadrado, ó. Lembra que antes a gente calculou, ele já ao quadrado está aqui em cima. Ó. É 9 sobre 4.
Fazendo g ao quadrado, o 5 ao quadrado dá 25, mais 9 sobre 4. Tirando o MMC, g ao quadrado é igual ao 4, divide pelo de baixo, que é 1, 4 dividido por 1, 4 vezes 5 dá 100. Mais 4 dividido por 1 dá 4, vezes 9 dá 9. 109 sobre 4. Então, g ao quadrado é igual a 109 sobre 4. Então, g é igual a raiz de 109 dividido por 4. 109, não vamos calcular a raiz aqui por não ser exato, tá? Mas nós temos que o g vai ser a raiz de 109, você mantém por não ser exato, dividido, a raiz de 4 é 2. Então, você tem aqui o g, que é o apótema da face. Certo? Pronto, aí nós calculamos a letra A e a letra B de nossa questão. Então, são muitas informações, mas que, à medida do possível, você vai se habituando e vai conhecendo como fazer, né? Continuando, nós queremos ainda determinar a medida da aresta lateral. Então, veja que a aresta lateral, eu vou chamar ela de Lzão. É essa medida que vai deste ponto aqui em cima, deste ponto aqui até lá embaixo. É a medida da aresta lateral. Certo? Medida, deixa eu usar aqui a verde. Então, deste ponto até esse é a aresta lateral. Observe que nós queremos saber o valor de L, né? Que eu chamei L maiúsculo. Nós temos já o apótema da face, que forma também um ângulo de 90 com essa lateral aqui. E essa aresta da base mede 5, né? Aí lembra que se ela daqui para cá mede 5, aqui mede 5 sobre 2. Então, para calcular a aresta lateral, basta você... Como é que eu faço para calcular a aresta lateral? Aresta lateral. Então, a aresta lateral é o valor de Lzão, e esse Lzão ao quadrado vai ser igual a G ao quadrado mais a aresta da base sobre 2 ao quadrado. Então, o Lzão ao quadrado vai ser igual. Vamos voltar aqui no slide anterior. Então, quem é o valor de L? É o que a gente quer. O G deu quanto? Raiz de 109 sobre 4. Sobre 2, perdão. Tá? Raiz de 109. Mas observe que aqui, ó, nós temos o G ao quadrado. Quanto foi que deu o G ao quadrado? 109 sobre 4. Então, já fica mais fácil de... Ó, 109 sobre 4. Mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Então, qual o valor de L? O Lzinho, né? O Lzinho é a aresta da base. Então, a aresta da base, vamos voltar lá. A aresta da base mede 3 centímetros. Certo? 3 centímetros. Então, esses 3 centímetros sobre 2. 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, o Lzão ao quadrado vai ser igual a 109 sobre 4, mais 9 sobre 4. Então, ele vai ser 118 sobre 4. L ao quadrado vai ser igual a 118 sobre 4. Ou seja, o L vai ser igual a raiz de 118... Raiz de 118 sobre a raiz de 4, que é 2. Aí você consegue. Observe que estamos trabalhando com sempre com o teorema de Pitágoras. Tá? Vamos voltar lá no problema. O problema pede na letra D agora a área da base. Moleza, né?
Área da base. O que é a base? A base é um triângulo. Ou, desculpa, é um quadrilátero. E é um quadrado, né? Então, área da base. Área. Então, quem é a área da base? A área da base. Então, como a base é um quadrilátero de lado 3. Então, ó, aqui vale 3 e aqui vale 3. Como é que eu calculo essa área? Né? A área da base vai ser igual a, como é um quadrilátero, e no caso quadrado, L vezes L. Então, a área da base é igual a 3 vezes 3. Então, a área da base é igual a 3 vezes 3, 9. Um detalhe, pessoal. O problema diz que essa medida vale 3 centímetros. Então, 3 vezes 3, 9. 9 centímetros quadrados. Da mesma forma, no caso do L, o L, a aresta lateral é um comprimento. Então, é só raiz de 18 centímetros. No anterior, 3 sobre 2, o apótema também é só um comprimento, centímetros, tá certo? O apótema da face também é um comprimento, só em centímetros. Quando for área, aí nós temos que essa área, ela é centímetros quadrados, tá? Área lateral. Observem que a lateral da pirâmide é formada por triângulos. E quantos triângulos? No caso, são 4 triângulos. 4 triângulos. Então, quais são as medidas desses triângulos? A base mede 5 centímetros, né? Perdão. A base aqui, né? A aresta da base mede 3 centímetros. 3 centímetros. E a altura desse triângulo é o valor de G. Certo? Uma base aqui mede 3 centímetros. Vamos lá. Área lateral. Área lateral. Então, nesta área lateral, nós temos a face lateral, né? Então, a face lateral tem essa medida que mede 3 centímetros e tem a altura que nós já encontramos que foi o valor de G. O valor de G, que é o apótema da face. Então, essa área, a área da face, a área da face vai ser igual a 3 vezes G dividido por 2. Quanto que nós encontramos lá no valor de G? Então, o G foi igual a raiz de 9 sobre 4. Então, o G, 3 vezes a raiz de 109 sobre 4, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, divisão de fração, né? Então, a área da face vai ser igual a 3 vezes a raiz de 109, 4 vezes 2, 8. Por que 4 vezes 2, professor? É porque o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2 aqui multiplicando. Então, 3 raiz de 109 sobre 8 é a área da face. Como a pirâmide, tem a base quadrangular, uma pirâmide tem a base quadrangular, ela tem na lateral sua face, ela tem 4 faces laterais. Como a pirâmide tem base quadrangular, logo ela tem 4 faces lateral. 4 faces na lateral.
certo? Então, se eu quero a área lateral, então a área lateral vai ser a área de uma face, a área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face. Se a área da face é 3 raiz de 9 sobre 8, então vai ser igual a 4 vezes 3 raiz de 109, 4 vezes a raiz de 109 sobre 8. O 4, como vai multiplicar tudo isso aqui, e o 8 está dividindo, dá para simplificar, né? Por 4, que dá 1, e por 4, que dá 2. Então, a área lateral vai ser igual a 3 raiz de 109, 3 raiz de 109, dividido por 2, como é a área? Centímetros quadrados. Nós temos ainda, que eu deixarei como exercício, para vocês calcularem a área total, tá? A área total da pirâmide, certo? Então, quem é a área total? É a área lateral mais a área da base, certo? Aí fica a título de exercício para vocês. Então, nós ficaremos por aqui, né? Nossa primeira aula. Nas próximas aulas, nós continuaremos com essas resoluções e algumas explicações. Então, fiquem bem. Até a próxima.